Invista no agora, a simplicidade do Ikigai Flow para transformar a sua vida. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre estar presente, o quanto isso é importante para o nosso relacionamento, o quanto é isso importante para a nossa jornada de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Meu nome é Minoru Ueda e, geralmente, quando eu estou conversando com as pessoas, tanto isso de qualquer idade, o celular está sempre muito próximo, não é verdade? E às vezes, só às vezes, né, as pessoas começam a dar mais importância para o celular do que para a nossa conversa. Eu até comento que eu já tive pelo menos algumas oportunidades de alguns amigos, falam, vamos tomar um café, e quando a gente está aguardando o café, às vezes demora um pouquinho, a pessoa pega o celular e começa a consultar as suas mensagens, e vem o café e continua consultando as suas mensagens e perde a nossa oportunidade de conversar, do nosso diálogo. Isso faz lembrar a história dos discípulos de Siddhartha Gautama, né? Que estava junto com outros discípulos de outros mestres conversando, e os discípulos de outro mestre comentam assim, olha, o nosso mestre consegue fazer coisas milagrosas, ele levita, ele materializa as coisas, e o seu mestre, o que ele faz? Aí os discípulos de Siddhartha respondem, bom, o nosso mestre, quando sente sono, dorme, quando ele sente fome, ele come, quando ele está andando, ele está andando. Aí os outros discípulos, mas isso não é nada espetacular, né? O que é isso? Aí os discípulos de Siddhartha respondem, isso é muito espetacular, porque tem pessoas quando dormem estão pensando em outras coisas, tem pessoas que quando estão comendo estão distraídas, né? E tem pessoas que quando estão andando não conseguem contemplar o que estão vendo. Aí está um grande destaque para o nosso dia a dia. Será que eu e você, quando nós estamos comendo, a gente está realmente concentrado no nosso sabor, estamos com atenção plena? Por isso que um dos bons exercícios de mindfulness que a gente compartilha nos nossos treinamentos, na mentoria, seja atento, saboreie, observe as cores da sua alimentação, porque isso faz com que você se concentre no que você está fazendo. Inclusive, se concentre em inscrever-se no nosso canal. Bom, então essa oportunidade que a gente tem de investir no agora gera uma preciosidade muito importante para a nossa jornada da vida. Eu tenho visto, tenho ouvido, tenho observado muitas reflexões de pessoas que dizem o seguinte, olha, a vida está muito corrida e parece que eu não realizei nada, parece que eu não estou curtindo as coisas. E aí eu apresento para você a questão do Ikigai, do sentido da vida, de acordar as manhãs com o sentido da vida. Comece pequeno, essa é um primeiro passo, né, com a orientação do Kenmoji. Kenmoji é um neurocientista que estuda a sociedade, principalmente dos idosos que vivem na ilha de Okinawa, uma das ilhas que compõem o arquipélago japonês. Neurocientista Kenmoji observou que as pessoas centenárias lá da ilha de Okinawa e também outros estudos, né, que outros antropólogos, cientistas realizam nas zonas azuis, né, onde tem um bom índice, pessoas centenárias com qualidade de vida, tem essa relação do Ikigai. E a relação do Ikigai, compartilhado nessa obra magnífica, né, de dois pesquisadores, o Hector Garcia e o Francesc Miralles, eles observaram também esse estudo e trouxeram para nós essa mandala aqui, né, que é o que você faz bem feito, o que você é reconhecido ou remunerado, o que você ama e a sua contribuição para a sociedade. O Ikigai é o equilíbrio dessas 4 grandes áreas e hoje eu compartilho também uma quinta área, que é a sua transcendência, a questão espiritual. É o que é espiritual, não relacionado objetivamente em religião, pode até ser, mas acima de tudo um sentido maior. Então o sentido da vida é
observando todo esse sentido de transcendência. E se a gente observar no dia a dia, geralmente, o que eu observo, tá? As pessoas que reclamam muito, não digo reclamam, tá? Mas que dizem, olha, eu estou com um vazio, né? Eu sou bem remunerado, eu amo o que eu faço, às vezes não, eu faço bem feito as coisas, a contribuição social está um pouquinho baixo lá, né? A pessoa até fala, eu faço uma contribuição aqui ou ali, mas não tem a sistemática da jornada. Aristóteles, né, sempre destaca isso, né? A mudança de hábito é que gera a nossa excelência. A mudança não, os hábitos constantes é que gera a nossa excelência. Então, isso é muito importante para que a gente tenha esse hábito. Nosso coordenador geral, né, do nosso projeto de voluntariado, ele diz o seguinte, que a vacina da humildade tem que ser realizada toda semana. Então, nós fazemos o trabalho com os moradores de rua toda semana. Ele até orienta e fala, olha, poderia ser todo dia, para que a gente não esquecesse, né, desse processo. Isso vem muito à reflexão, que eu estou relendo um livro, chamado O Poder do Menos, de Scott Sonnenschein. Não sei se é assim que a gente soletra, mas é um livro que fala do poder do menos e fala sobre o segredo da alta produtividade. O que a gente tem conversado muito, porque o investir no agora tem a ver com, sim, com a nossa produtividade e tudo isso, mas nós temos a produtividade tóxica. Eu estou fazendo um trabalho de mentoria com consultoria com um empresário que já o conheço há muitos anos. Ele também comentou sobre isso. Ele falou, olha, eu tenho muitos profissionais que estão atuando aqui, muitos não, né? Alguns e bons profissionais que amam o que fazem, fazem muito bem feito, são remunerados, são reconhecidos, mas estão com um vazio na sua vida. Então a gente está fazendo todo um trabalho, né? Estimular as pessoas a realizarem seus trabalhos, ou de voluntariado, ou dedicar a algo maior que transcende o processo. E, principalmente, valorizar o poder do menos. Por quê? Eu observo, e talvez você conheça muita gente, que vai entrando na corrida dos ratos, né, que a gente chama, né, do ciclo vicioso de querer mais, seja querer mais na sua carreira, né, de ter, enfim, né, isso é muito importante porque é um feedback, mas a que preço? A que preço? Né? Depois que a gente passa dos 200 e a gente vai reencontrando alguns amigos, né, que estiveram, né, estão tendo a sua jornada ou fizeram a sua transição de carreira, refletir sobre essa questão do poder do menos é talvez um antídoto, assim como o flow, que é o encontro, né, das suas habilidades com os seus desafios, mas acima de tudo a experiência que você tem de fluir, né? Como você tem esse indicador do flow, quando você está tão envolvido em algo, né, que você pode até ter um cansaço físico, mas não existe o cansaço mental, que é aquela questão de desejo e satisfação de fazer novamente algo. Nesse livro Poder do Menos, logo no início do capítulo, né, o autor comenta de como que é um exemplo claro, né? Por isso que eu faço a ponte com os moradores de rua, porque é o menos que eles têm, né? Você acha que eles demoram meia hora para escolher a sua roupa, né? Então, e aqui nesse exemplo que o autor oferece, ele diz o seguinte, que em 1978, na Sibéria, geólogos encontraram uma família que desapareceu há 42 anos. Era de uma mesma família, que é a família Likov, né? Ou acho que é assim que se soletra. Os 6 Likov tinham fugido de uma perseguição religiosa que ameaçava suas vidas e se estabeleceram em um lote de 46 hectares em uma área quase desabitada e perigosa nos montes Sayan. A vida que levavam antes de sumir não tinha nada de opulenta, mas exilar-se a 250 quilômetros de qualquer lugar que lembrasse a civilização ultrapassava qualquer desafio que já tinham enfrentado.
E aqui o autor diz o seguinte, ó, a Segunda Guerra Mundial começou e terminou sem que tomasse conhecimento. As temperaturas eram abaixo de 30 graus negativos e tinha todos os seus desafios de uma região naquela. Então os pais, Carpe e Aculina, criaram 4 filhos naquelas condições. Savin e Dmitri, 2 meninos e 2 meninas, Natália e Agáfia. Acho que é assim que soletra. Me perdoe se não for assim. Os 2 mais novos, Dmitri e Agáfia, nasceram quando a família já vivia isolado, sem jamais encontrar qualquer outra pessoa além dos seus pais e dos seus irmãos. E aqui o autor ele comenta dessa questão do poder do menos. Ó, além de não ter interações sociais, né, sem dispor do que a maioria de nós considera normal, o grupo construiu uma casa com assoalho feito de pinhões e casca de batata. E suas roupas eram das sementes e cascas, né, de plantas que tinham nas suas regiões. A família Likov aprendera a se adaptar às restrições e descobriu uma forma de transformar o pouco que tinham em elementos essenciais da manutenção. E essa questão do pouco com certeza, uma das grandes reflexões do poder do menos, para a gente ter essa conexão do aqui e agora, e o quanto que o processo do Ikigai e de ter um propósito de vida vem ao encontro de a gente ter essa qualidade de vida, de a gente sentir mais a nossa vida, o sabor da nossa vida, né? Que vem ao encontro do saber, a mesma etimologia. E o Ikigai, principalmente na obra do Ikigai do neurocientista Kenmoji, ele compartilha com a gente 5 passos, né? Esses 5 passos, comece pequeno, né? Comece pequeno as coisas, e às vezes as pessoas tendem a ter um pensamento muito grande, e isso é normal na nossa carreira, mas o que não é normal, que eu já comentei num vídeo anterior, inclusive se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, e por que inscrever? Para a gente, você acompanhando cada vez os nossos vídeos. Eu tenho comentado muito nos nossos vídeos que eu vejo e eu estou ouvindo muita gente com 30 e poucos anos sentindo velha e falando assim, não dá, eu não tenho mais assim energia. Eu falo, mas como assim, né? Eu tenho 30 anos, você ainda nem chegou nos 200, nem ultrapassou 2 décadas 200 aí, né? Então, é muito interessante porque começar pequeno, às vezes a gente quer fazer uma mudança e quer que já tenha um grande resultado. Então, comece pequeno. E esse comece pequeno, eu até fiz uma reflexão aqui, fazendo a ponte com da história do Siddhartha Gautama, dos discípulos de Siddhartha, né? Quando a gente fala de começar pequeno, aqui ó, é a alegria e juntamente com outro passo que o Kenmoji fala, que os 3 passos que eu quero compartilhar com vocês e quero enfatizar, são 5 passos, tá? Então vamos lá. Comece pequeno. 2º, libertar-se. 3º, harmonia e sustentabilidade. 4º passo, alegria das pequenas coisas e estar no aqui e agora. No começar pequeno e alegria das pequenas coisas, estar no aqui e agora, trazendo um pouco do flow do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, dos estudos do fluir, como as coisas fluem, é a gente trazer a oportunidade de trabalhar, com licença, um pouquinho, molhar um pouco o gogó, do microflow, né? Os microflows, que é pequenos momentos de concentração e prazer que a gente pode ter em atividades cotidianas. Por isso que começar pequeno. Então, por exemplo, lá você numa reunião, inclusive um dos mentorados, ele falou o seguinte: Ueda, eu estou fazendo essa questão de, em todas as reuniões, fazer um check-in, e de trazer todo mundo para a reunião. Começa com uma frase de reflexão, independente do desafio, às vezes está ligado ao nosso desafio, eu trago uma frase de reflexão, ou uma frase de uma música, tal, para que a gente possa ficar todo mundo ao encontro daquilo e começar pequeno, estar no aqui e agora, né? Uma das estratégias que eu particularmente utilizo é começar pela manhã já com pelo menos 3 questões para agradecer, né?
3 coisas, fatos, pessoas para agradecer, para estar no aqui e agora. Eu tenho um professor que falava, né, pense nessa estratégia, aquilo que você não agradecer, amanhã não existirá. Já pensou? Suas necessidades no seu dia a dia e a alegria nas pequenas coisas. Isso é interessante porque nos estudos lá do Dr. Ken Moji, do neurocientista que fez todo um trabalho na ilha de Ikigai, ele dá exemplo de pessoas centenárias, porque o trabalho do Ikigai foi abordado inicialmente com as pessoas centenárias, é a alegria das pequenas coisas, as pequenas coisas de cuidar das plantas, as pequenas coisas de cuidar, né, do bisneto, das pequenas coisas de observar, né, a natureza no seu dia a dia, porque essa questão parece simples, né, mas dá a sensação de você estar no aqui e agora. E dentro da teoria das emoções positivas da doutora Barbara Fredrickson, das emoções positivas, que é esse livro aqui, ó, que é um estudo magnífico da professora Barbara Fredrickson, de mais de 30 anos, estudando as 10 emoções positivas. Quando você está nessa atitude de gratidão, nessa atitude de começar pequenas coisas e na alegria das pequenas coisas, vem o encontro do ser. E você deixa de lado o ter para ser, porque todas as vezes que a gente sente as emoções, é o momento da nossa sensação, é realmente, né, da emoção, de dentro para fora, é esse movimento. Então, por exemplo, numa das 10 emoções, a emoção, por exemplo, da gratidão, da alegria, do orgulho. Vem cá, qual momento de você tem de alegria no seu dia a dia? Pensa aí. Momentos de diversão, de inspiração, momentos de esperança, momentos de interesse, que você tem do interesse no seu dia a dia. E aqui, eu lembro aqui da conversa que eu estava tendo com um amigo que também não está na casa dos 30, mas está na casa dos 50 também. Parece que não, mas as pessoas vão refletindo, né? E na casa dos 50, esse meu amigo também um empresário, tendo, olha lá, a palavra ter, tendo todas as questões, e ele com uma sensação de vazio, né? De vazio. E aqui eu desenhei as 4 grandes áreas, e depois trazendo a 5ª área da transcendência do Ikigai, da parte da questão do sentido maior. E eu percebi que ele começou a fazer uma reflexão desse sentido maior, porque ele falou, olha, eu amo o que eu faço bem feito, eu uso meus pontos fortes, eu sou remunerado, e aí eu falei assim, e o outro reconhecido? Ele falou, eu sou reconhecido, só que esse reconhecido saiu com a voz meio baixa e tal. E aqui da contribuição social, aí ele falou, não, eu sou empresário, eu tenho a contribuição social, eu gero emprego e tudo isso. E aí quando eu fiz o 5º, né, da transcendência, né, do algo maior, né, que não é sempre, porque as pessoas às vezes falam, não, mas é religião. Se a sua religião permite isso, eu respeito e é muito bonito. Ou no voluntariado mesmo, de você deixar algo mais, né? Eu tenho uma frase que eu ouvi há muitos anos, de você pagar o ar que você respira. E foi aqui que esse meu amigo, ele ficou numa reflexão profunda, né? Isso é muito recente, ainda ele me mandou um WhatsApp, ele falou, estou pensando muito nesses aspectos aí do voluntariado e tal, porque aí feedbacks que eu tenho de amigos e amigas que trabalham no voluntariado, isso há muitos anos, ou foram educados, né? Eu tenho uma amiga que hoje inclusive, ela trabalha com pessoas que são deficientes visuais, né? Pessoas que não... E ela trabalha isso com muito carinho, com a arte dela, mas ela falou, olha, desde pequena eu fui educada com isso, né? Meu pai e minha mãe, nós acreditávamos no Papai Noel, porque meu pai era o Papai Noel, né? Que levava os presentes, né? nas atividades, né? Que a gente fazia lá na nossa igreja, tudo isso. Então, ela desde criança ela foi trabalhando esse processo, né?
Ou um amigo nosso que é diplomata hoje, que ele sempre carregava sempre uma blusa ou desde jovem, né? Ele parava, ele fazia o pai e a mãe parar. Eu lembro aqui numa das avenidas, ele parou para entregar a blusa dele para um morador de rua, né? Então, é um exercício que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, né? Da grande frase, às vezes as pessoas estão solitárias, então seja solidário. Então esse liberte-se, que é esse passo do Ikigai, também é um aspecto muito importante, de a gente libertar-se também de algumas coisas que de repente não faz sentido, o poder do menos, né? Por isso que o estoicismo, né, de a gente, são reflexões profundas no nosso dia a dia. Então, estar no agora é estar presente no processo do que a gente está sentindo. Por isso as emoções positivas são muito importantes para a gente observar. Ou as emoções, nós denominarmos o que a gente está sentindo, porque às vezes, e às vezes não sempre, os conflitos ocorrem porque a gente não consegue separar o que é necessidade e o que é sentimento nesse processo da comunicação não violenta do professor que trabalha todo esse processo, né, do Martin, eu esqueci o nome, deixa no comentário, até uma forma de você participar aqui, né, dos estudos da comunicação não violenta. A memória tem duas grandes virtudes, lembrar e esquecer. Então, vamos aqui, e aqui lembrando dos 5 passos do Ikigai. Comece pequeno. Liberte-se. O que você precisa se libertar aí e trazer a mentalidade, por exemplo, de crescimento? Deixar a mentalidade fixa de lado. Harmonia e sustentabilidade tem muito a ver com o processo da sustentabilidade e das relações que a gente tem com a nossa sociedade, que eu posso contribuir mais. Alegria das pequenas coisas. O que você pode ter alegria das pequenas coisas agora, nesse momento aqui? E estar no aqui e agora, sentindo o que você está sentindo, porque a vida é muito breve para não ser sentida. A vida é muito bela para não ter sentido.